Olá, minha gente, Pastor Nassif sempre buscando em Deus e na palavra dele algo que possa nos abençoar. E hoje o trecho da Bíblia que eu separei para você está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6 em diante, que diz assim: E estas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, como está escrito, o povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e no fim do dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles o fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem com alguns deles, como eles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Estas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas, quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. O que esse trecho da Bíblia Sagrada está ensinando para mim e para você? Cuidado! Não, não, não e não. Você já ouviu falar aquela frase relativamente famosa que diz assim: nós aprendemos com os erros, mas como a nossa vida é muito curta, é melhor aprender com os erros dos outros também. E é exatamente isso o que a Bíblia Sagrada está dizendo para mim e para você. Por duas vezes neste texto aparece para exemplo nosso. O que aconteceu com eles foi escrito para ficar como exemplos para que eu e você não pratiquemos as mesmas coisas e assim não precisaremos aprender com os próprios erros. Podemos aprender com os erros que eles cometeram no passado. A Bíblia está dizendo para mim e para você: cuidado! Não, não, não e não. A Bíblia está dizendo que aquele povo praticou 4 coisas que Deus abominou e trouxe destruição, enfermidade, sofrimento e morte para milhares e milhares de pessoas. Quais são os 4 nãos que a Bíblia Sagrada está dizendo para mim e para você não praticarmos? Primeiro, não a idolatria. Aquele povo debaixo de sofrimento e pressões resolveu trocar Deus por outro Deus, por um ídolo que os pudesse beneficiar de maneira mais rápida e mais eficiente na cabeça deles. E isto os levou à destruição. O segundo não que está aqui é: não pratique imoralidade. Porque eles estavam debaixo de pressões violentas, de sofrimento, eles entenderam que podiam flexibilizar a sua moral. Roubar, mentir, fraudar. E isto Deus não quer que façamos. E o terceiro não é: não tente o Senhor. O que significa, aquele povo naquele tempo no deserto começaram a dizer: isso é Deus, tá louco, esse Deus só faz coisa ruim com a gente. Se ele é Deus mesmo, se ele nos amasse mesmo, ele não deixaria que estas coisas acontecessem conosco. Não faça isso. E quarto não é: não se queixe. Queixar-se, resmungar, reclamar. Nada tá bom, nada tá bom, nada tá bom. O oposto de queixar-se é gratidão e louvor. Aquele povo começou a praticar idolatria, começou a praticar imoralidade, começou a tentar o Senhor, duvidar do Senhor e começou a se queixar. E estas coisas fizeram com que eles fossem destruídos e mortos, os seus corpos espalhados pelo deserto. Mas por que isso estava acontecendo? Por causa da provação na qual eles estavam passando.
Tem um texto em Êxodo que diz assim: e ali o Senhor os colocou à prova. Deus fez aquele povo passar pelo deserto porque Deus os estava provando. Não provando no sentido de derrotar. Não é um teste que leva à derrota. Era uma prova que desejava aprovar. Era uma prova que os estava burilando, afinando, deixando-os mais capacitados, mais fortes, mais entendidos para conviver com a bênção que Deus lhes havia prometido, que era a conquista da terra que mana leite e mel. E então, esse trecho na Bíblia vem dizendo: olha, toda tentação, toda provação pela qual você está passando, saiba, Deus não deixaria você passar por uma prova maior do que você fosse capaz de enfrentar. Ao contrário, diz a Bíblia aqui que Deus garante que toda e qualquer situação difícil pela qual você passa, Ele mesmo providencia um meio de escape a fim de que você passe pela provação, aguente, suporte a provação e no final dela se encontre aprovado para conviver com a bênção que Deus tem destinada para você. Olha só esse trecho da Bíblia que interessante. Em ambientes de provação, em ambientes de tentação, eu gosto de separar provação vindas de Deus, tentações vindas do inferno. Mas não é importante para nós saber a origem do sofrimento pelo qual nós estamos passando. O importante é saber que, não importando a origem, Deus não deixará que seja uma tentação ou uma provação maior do que você possa suportar. Ele dará o meio de escape, um jeito de você aguentar até o final e então será aprovada para conviver com a bênção que Deus tem destinada para você. Quando estamos em sofrimento, corremos estes 4 riscos. Quais são os 4 riscos que corremos em ambientes de sofrimento, de provação ou de tentação? A idolatria, a imoralidade, a tentação a Deus e a queixa, a resmungação. Por quê? Muitas vezes, pessoas em ambientes de dura provação começam a buscar alternativas que não em Deus para suportar esta provação. E elas vão buscar outras alternativas. Sim, bebedar, por exemplo, e jogar, por exemplo, fazer coisas erradas na tentativa de buscar um pouco de alívio ao seu sofrimento, elas transformam outras coisas em deuses que possam aliviar a sua dor, a sua provação. Cuidado, em ambientes de sofrimento, nós corremos o risco de buscarmos alternativas de alívio que Deus desaprova. Isso se chama idolatria. Quem é o Deus que te socorre? Quem é o Deus que você tem eleito para ser o seu socorro bem presente na hora da angústia? O Senhor ou outras alternativas que aos olhos do Senhor é idolatria? Outro risco que nós corremos quando estamos em ambientes de sofrimento é praticarmos imoralidade. Imoralidade não é só alguma coisa relacionada à atividade sexual ilícita. Imoralidade pode ser roubar, mentir, fraudar, enganar. Quando estamos debaixo de violento e dura e constante sofrimento, um sofrimento que dura muito, nós corremos o risco de tentar fazer coisas justificando os meios pelo fim. Não, eu preciso aliviar essa dor, então eu vou roubar isso aqui que não é meu, mas eu vou pegar para mim. Eu vou mentir para aquela pessoa, eu vou fraudar, eu não vou pagar, eu vou prometer e não vou cumprir. Todas estas coisas
que você está fazendo, a Bíblia as resume em imoralidade. Não pratique imoralidade. Não seja falso, não minta, não roube, não fraude, porque Deus desaprova isso. Terceiro risco em ambientes de muita provação, de muita dor, de uma dor que perdura já há muito tempo, é que nós começamos a duvidar de Deus. Será que Deus existe mesmo? Se Deus é Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Se Deus é Deus, por que deixou este meu amado, esta minha amada passar pelo que passou? Por que deixou morrer? Nós começamos a brigar e duvidar de Deus. Isso a Bíblia chama de tentar o Senhor. E o quarto risco que corremos em ambientes de provação e lutas é queixar-se. É só reclamar, reclamar, reclamar. Amanhece reclamando, passa o dia reclamando, a conversa é só reclamação. Que vida dura, que coisa difícil, que praga, que droga, que coisa horrenda, que vida chata. Meu Deus, que horrível que você está fazendo comigo. E resmunga, resmunga, resmunga. 4 riscos que você corre em ambientes de provação difícil e prolongada. Mas, se você se deixar levar por estas 4 coisas, olhe só as consequências. Primeiro, a idolatria diz que Deus matou as pessoas. A imoralidade diz que Deus matou, num só dia, 23 mil. A tentação, eles foram mordidos por serpentes e morreram envenenados. E por se queixarem demais, o anjo do Senhor os matou. Qual é a consequência da idolatria, da imoralidade, da queixa e da tentação? Morte. Às vezes não a morte física, mas uma vida, sem sabor, sem eira nem beira. Uma vida, como dizem as crianças aqui nos Estados Unidos, boring. Uma vida chata, sem sentido, um tédio e, às vezes, a morte mesmo. Por que, então, eu não vou aprender agora com os exemplos do passado? Por que eu mesmo teria que aprender com os meus próprios erros? Não, não, não. A Bíblia está te dizendo, cuidado. Não, não, não e não. Cuidado em ambientes de provação e de dura provação, e que dura muito tempo a provação, você corre o risco de idolatria. Você corre o risco de imoralidade. Você corre o risco de duvidar de Deus. E você corre o risco de se queixar o dia inteiro. Não a idolatria, porque isso mata. Não a imoralidade, porque isso vai te matar. Não a duvidar de Deus, porque isso vai te matar. Não se queixar o dia inteiro, porque isso vai matar você. Lembre-se, a promessa de Deus é que em qualquer tentação ou provação pela qual o Senhor entende você precisará passar, antes ele a avalia e decide se você será capaz ou não de enfrentar. Portanto, eu posso dizer, sem medo de errar, que aquilo pelo que você está passando agora, Deus avaliou, permitiu que você o passasse e é humanamente possível passar. Apegue-se, portanto, à válvula de escape. Uma das provações mais difíceis pelas quais eu passei na minha vida foi ver o meu filho nos meus braços tendo uma trombose e parando de respirar. Em seguida, os médicos me pediram uma autorização para tirar os coágulos dos seus pulmões. Tinha 97% de risco de morte. Eu tive que autorizar. No processo de tirar os coágulos dos seus pulmões, ele fez uma parada de meia hora. Ficou sem oxigênio no seu cérebro por meia hora e isso devastou o cérebro dele.
Depois, eu tive que autorizar o desligamento das máquinas. O médico veio me perguntar se eu autorizava e eu lembro que eu disse para aquele médico: Doctor, let him go. Doutor, deixe-o ir. O médico então me perguntou: to the heaven? Para o céu? E eu respondi para ele: of course, doctor. To the heaven? Com certeza, doutor. Para o céu. Sabe, há pessoas que vão para o céu e há pessoas que retornam para o céu. Eu creio que o meu filho era um anjo que só retornou para o céu. Não tem sido fácil. Daqui a pouco vai fazer 4 anos que ele se foi. E ainda dói de uma maneira incrivelmente avassaladora. Eu não consigo esquecer um só segundo de tudo que passou por ele. Pensa que eu não pensei em buscar outras alternativas para suportar, como buscar algo que se transformasse num ídolo que me desse alívio mais rápido? Pensa que eu não pensei na imoralidade de acusar, de brigar, de bater, de ofender pessoas? Pensa que eu não tentei o Senhor? Eu fui reclamar com Deus, dizer: Deus, por que você fez isso? Por que com o meu filho? Por quê? E pensa que eu não me queixei? Sim, mas sabe, em todo o tempo, o Senhor tem dado uma válvula de escape. Qual é a minha válvula de escape? Eu não sei qual será a sua, mas a minha eu posso te dizer: alucinação consciente. Isso mesmo. Por fé eu enfio a cara na dimensão do eterno e lá eu vejo meu filho abraçado ao Senhor, vivendo em alegrias e paz perfeitas. Então eu tiro a cara da dimensão do eterno, volto para a dimensão do aqui e agora, suspiro profundo e vivo mais um pouco. Porque ainda que eu não consiga compreender tudo o que o Senhor quer fazer na minha vida e na vida de minha mulher e de minhas filhas, eu sei que Deus está me provando para aprovar até o dia em que eu serei plenamente aprovado para conviver com a bênção que Ele já tem destinada para mim. Cuidado! Não, não, não e não, porque estas coisas trazem morte. Busca o teu meio de escape já providenciado por Deus e fique pronto para conviver com a bênção dele já destinada a você. E não se esqueça, você é muito amado, muito amada. Amém? Amém e amém.